Alô, gênios, estudantes e admiradores de Química do meu Brasil, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Dose de Química. Eu sou o professor Vinícius e hoje vamos falar de um tema em formato vídeo, olha aí, em que a gente vai falar sobre um tema que é bem recorrente quando a gente começa a falar de misturas, processos de separação de mistura, que é o tratamento de água, tá? E é um tema que vira e mexe recorrente nas provas do Enem, em alguns vestibulares por aí. Então, a gente vai dar uma pincelada e tentar amenizar as dúvidas sobre esse processo. Para começar, a gente tem uma figura, né, de todo o esquema do tratamento de água, desde a captação num corpo hídrico, ou seja, num rio, algum corpo hídrico, trazendo para uma adutora de captação para um tanque, certo? E aí vem todos os processos até eu ter o armazenamento da água e a distribuição para as casas, para os condomínios, para as empresas, mercados e por aí vai. Bom, para começar, a primeira etapa logo após a captação é a floculação. O que acontece nela? Nela são adicionados alguns componentes, mas vamos focar aqui no sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio ele vai ajudar a formação de partículas de sujeira, que as partículas de sujeira se agrupem, certo? Essas partículas de sujeira vão se juntando e elas vão crescendo, crescendo e crescendo, de maneira que, quando elas atingem um determinado peso, melhor, uma determinada densidade, elas vão para o fundo do tanque. É nesse momento que a gente tem a decantação, perfeito? Decantação já vi falar, um processo de separação de misturas. Sim, você tem uma mistura sólido-líquido, nesse caso, e aí o sólido, depois de um determinado tempo em repouso, ele vai para o fundo do recipiente, nesse caso, para o fundo do tanque, ok? A etapa seguinte é uma etapa de filtração, que você também já ouviu, que é uma etapa em que você separa sólido de líquido numa mistura heterogênea. Você tem o tanque aqui e a parte superficial, né, a parte de cima do tanque, né, a água de cima, ela é jogada para um outro tanque. E nesse outro tanque, essa água vai passar por uma camada de carvão, uma de areia e uma de cascalho. Lembra da função da filtração? Reter as partículas sólidas, reter o que for maior, né, do que o tamanho do poro do meu filtro. No caso aqui eu tenho filtros de diferentes tamanhos, carvão, areia e cascalho, e eles vão reter tudo e qualquer partícula que não tenha decantado na etapa anterior, ou até que seja partículas diversas, como pedaços de folha, pedaços de galhos, enfim, que possam ficar retidas nessa etapa aqui também. Então, você acaba tendo um processo aqui em que você elimina partículas e você tem uma água mais na fase homogênea possível, certo? E essa água vai seguir para uma etapa chamada de cloração-fluoretação. Essa é uma etapa mais química em que a água entra e são adicionados hipoclorito de sódio, que é o que nós chamamos vulgarmente de cloro, e compostos à base de fluoreto. No caso aqui eu ilustrei como fluoreto de sódio, mas há outros. Esse fluoreto vai ser responsável por uma questão odontológica de preservar a saúde bucal da população, né? Há um regulamento, a lei, se não me engano, que garante que a presença de fluoreto na água tem essa função. Assim como a de cloro tem a função de você eliminar micro-organismos que estejam ali presentes na água, para então a água ser finalmente armazenada nos reservatórios e então distribuída para a população. Então aqui a gente tem o fluxograma completo do nosso tratamento de água, desde quando a água é captada lá dos rios até ela chegar na nossa caixa d'água, na nossa casa, na nossa residência. Tranquilo? Espero que tenham curtido o vídeo. Qualquer dúvida é só comentar por aqui, tá certo? Um grande abraço a todos e até a próxima.